come to life in your arms here. For a while I'm alive. Heart cold, whisper gently saying you don't know how to keep on trying. It shows something's changing in me. It shows. Now I'm hardly breathing. There's no guideline. Way to go. Move like a Roman without a goal. That goes to let's be brave to get this. Now be brave to get this. Ooh, 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 ooh. But we both know. So why can't we just give it a go? Step back to like we don't know. Cadê o amor da mamãe, Quatro, cinco, seis. Tem que deitar, meu amor. Bom dia, vlog! Como vocês estão, gente? Tá tudo bem por aí? Acabei pegando muito creme, gente, e agora eu vou ter que espalhar esse creme, porque eu não tô conseguindo voltar com ele ali pro frasco. Tô fazendo aqui minha skincare, eu já lavei o meu rosto, usei minha escovinha, o link tá aqui na descrição pra quem quiser, tá? Tô passando um hidratante, vou passar meu protetor solar, já escovei o ventinho do João, troquei de mamadeira, e eu quero pentear meu cabelo e dar uma ajeitada nele, sabe? Só não sei se ainda vou utilizar minha escova secadora ou se vou utilizar minha placa. Vou utilizar meu protetor solar, passei uma vaselina nos lábios, que eu não posso ficar sem, gente. Meu lábio racha muito, muito mesmo. E por último, vou usar esse lip tint. Ele é mais fraquinho, mas dá uma corzinha, ó. Ele é tipo uma aguinha. Eu não gosto de lip tint assim, gente. Tipo água. Eu gosto de lip tint mais grossinho, mais gelzinho, sabe? Mas pronto, aí o que eu faço? Pra mim não jogar ele fora, eu utilizo a minha vaselina e depois aplico ele por cima. Tá vendo que já dá uma corzinha? Já dá alguma coisa, né? Agora eu vou dar uma penteada no meu cabelo. Vou aplicar meu protetor térmico, que eu não apliquei ontem quando eu lavei o meu cabelo à noite. E aí, acho que vai ser placa mesmo. Só não gosto muito da placa, porque a placa deixa o cabelo muito esticadão, lisão, assim, sabe? E eu quero uma coisa mais natural. Eu gosto de uma coisa mais natural. Tanto que eu acho que eu não vou nem fazer selagem mais esse ano, porque a minha selagem já acabou, né? Decidi usar a escova mesmo, gente, porque eu quero mesmo esse efeito mais natural assim. Então só dei uma umedecida assim no cabelo com o protetor térmico e vou passar então minha escova só pra dar uma ajeitadinha pra eu passar bem o dia, porque quando eu me arrumo, quando eu pelo menos assim dou uma acordada assim, sabe, faço minha skincare, dou uma arrumadinha no cabelo, eu me sinto muito melhor durante o dia e eu fico muito mais produtiva, gente, não dá pra negar isso. Gente, olha a diferença que deu. Questão de minutos. Minutos mesmo, ó. Tem 4 minutos e 30 que eu tô gravando e eu mexendo com o cabelo. Em menos de 5 minutos eu já dei uma ajeitadinha, tá vendo? E ó, eu já me sinto muito mais confortável pra conseguir gravar, pra conseguir aparecer nos stories, pra me sentir bem comigo mesma. Enfim, gente, é muito bom. Uma coisinha que você tira tipo 5, 10 minutinhos, você consegue já fazer o seu dia ficar melhor aí. É o que eu falei pra vocês, tem vezes que eu maqueio, tem vezes que não, a maioria das vezes não, porque eu tenho preguiça de maquiar. Eu falei pra vocês que eu não gosto da sensação de estar maquiada, sabe? Eu fico incomodadíssima, não vejo a hora pra tirar.
Mas tem dias que eu faço sim uma maquiagem que eu sinto que aquilo vai me ajudar a vencer o dia e de fato me ajuda muito, tá? Geralmente quando eu passo maquiagem eu não tô bem com a minha roupa ou com o meu cabelo, alguma coisa tá fora do eixo, sabe? Mas hoje, por exemplo, só minha skincare, um lip tint e meu cabelo arrumadinho já tá me fazendo muito bem. Gente, vou secar minhas loucinhas aqui. Queria falar pra vocês uma coisa, viu? Acho que a melhor coisa que eu tenho feito por mim pra organização assim da minha rotina é lavar as louças à noite. Na verdade, no dia todo eu tenho não deixado acumular muita louça, sabe? Antes eu deixava acumular bastante louça, gente. Nossa, de manhã eu lavava aquela rapa de louça, muita louça mesmo, me atrasava demais. Daí passava a manhã inteira lavando louça, secando e fazendo almoço. Quando eu acabava o almoço, quando eu terminava de almoçar, eu olhava pra pia, a pia tava desse tamanho de louça de novo. Aí eu já dava uma tindóia, gente, e aí não lavava. Nossa, eu ficava estressadíssima, porque tipo assim, cara, passei a manhã inteira só pra lavar a louça, secar a louça, guardar a louça, fazer almoço e na hora que eu olho, a pia já tá cheia de novo. Aí eu me recusava a lavar. Vai ficar aí até quando Deus quiser, uma hora eu lavo. E aí eu só lavava, tipo assim, por volta das 18, 7, 8 horas da noite. E eu gosto muito de assistir essas meninas que têm um conteúdo mais de produtividade, porque isso me dá um gás, sabe? Me inspira bastante. Daí eu sempre vejo algumas meninas que têm uma organização melhor assim na casa e algumas arrumam a casa todinha à noite para deixar pronta pro dia seguinte. Eu acho isso o máximo, mas eu achava impossível para mim, de verdade. Eu falava, nossa, não dou conta, porque assim, gente, como eu trabalho com a internet, eu não tenho muito um horário, né? Porque eu cuido do João, eu cuido da casa, então, tipo assim, na parte da manhã eu fico mais por conta, assim, da casa, do João, de fazer o almoço e tal. E na parte da tarde eu sento no meu computador e aí eu vou até a noite. Então, tipo assim, tem vezes que eu preciso finalizar algum vídeo, alguma coisa, o Júnior vai deitar com o João e eu continuo finalizando e trabalhando, sabe? Às vezes eu passo a tarde inteira e até a noite, assim, editando vídeo, fazendo as coisas que eu tenho pra fazer, porque a gente dá muito trabalho editar o vídeo. O problema acho que nem é gravar, o problema é editar. Nossa, eu demoro muito pra editar vídeo, tá? E aí eu pensava, cara, é impossível, eu não consigo fazer isso, eu nunca vou conseguir lavar louça antes de dormir, misericórdia, não dá certo. E cá estou eu pagando a língua, graças a Deus, né? Porque é por uma coisa boa. E tenho conseguido lavar as louças antes de dormir, gente. É fácil? Não é fácil. Mas tem uma coisa que ajuda muito para que isso não seja tão difícil. Que é, ao invés de deixar a louça acumular, vai sempre lavando. Gente, parece besta, mas tipo assim, você acabou de comer, você lavou suas louças todas. Ao invés de você colocar o prato aqui da comida, o seu, do seu filho, e ir sentar, e aí depois junto do marido, aí depois vem o café da tarde, e aí quando você vê isso aqui já tá tudo tumultuado, ao invés de fazer isso, na hora que você traz o seu prato, já lava o prato. E é isso que eu tô fazendo. Eu termino de almoçar, aí eu já venho e faço o quê? Lavo o meu prato. Lavo meu prato, minha colher, meu copo, coloco aqui pra secar, né? Aí eu tiro do João, e o do João é o que dá mais trabalho pra lavar, eu morro de preguiça. Mas pronto, eu tiro, já venho e já lavo na mesma hora. E aí quando venho do Júnior, eu olho, cara, tá tudo limpo, só tem um prato pra lavar, uma colher pra lavar, vou lavar. Aí eu lavo. Por quê? Porque se eu tivesse deixado do João e o meu prato aqui, eu não ia lavar o do Júnior, ia ficar tudo acumulado. Mais a louça do café e etc. Então o que eu tenho feito é isso, lavado as louças mais vezes, assim, na hora que ela suja mesmo, sabe? Porque quando chega outra louça aqui, ao invés de deixar acumular, eu já lavei as outras. Então, tipo assim, é só uma ou duas louças pra eu lavar? Deixa eu já lavar e deixar aqui concluído, sabe? E isso tem ajudado muito, porque de manhã é bem correria, né? Então agora de manhã eu só seco as louças e guardo. Eu quero muito chegar um dia em que eu vá deixar, tipo, de fato a casa arrumada para o dia seguinte e as louças secas e guardadas. Mas neste momento o que eu tenho conseguido fazer é lavar as louças antes de dormir e aí eu deixo elas aqui secando. De manhã eu guardo tudo e tem funcionado super pra mim. Daí agora eu sequei essa, né? Vou guardar. E aí tem aqui só uma loucinha do café da manhã que eu não consegui lavar de manhã na hora que eu acordei. Mas eu já vou lavar agora porque é só uma frigideira, um pratinho, 2 copos e o negócio de fazer o café, né? Tá fazendo carinho na mamãe? Você quer mexer no tudo lá, né? E é isso, gente. Se eu posso dar uma dica pra vocês, é essa. Lavem a louça antes de dormir. Tipo, mantenha mais as louças lavadas, porque isso, de fato, agiliza a nossa vida pro dia seguinte. Gente, tô aqui fazendo o almoço. Aí eu ralei uma cenourinha, que hoje eu vou fazer farofinha. Aí eu vou fazer farofa
Aí aqui tá a panela esquentando, né, o óleo, que eu vou fazer aqui franguinho. Aí eu tô esquentando o arroz que tá aqui de ontem, sabe? E acabei de cozinhar também o feijão. Tô assistindo uns videozinhos de comida, sanduíche, que eu quero fazer um sanduíche pro Júnior levar pro trabalho amanhã. E aí tô aqui também com o meu franguinho já temperado, ó. E vocês não sabem da maior, gente, o meu triturador estragou. Só pra você ver que dó. Lembra que eu comprei da Tema, esse elétrico? Ai, eu prefiro 1000 vezes esse elétrico do que aquele de puxar com a mão. Só que o que aconteceu? Entrou água dentro dele e aí agora ele não funciona mais, gente. Até eu pedi o Júnior agora pra ver se acha um, que ele acabou de sair do trabalho, ele vai comprar algumas coisas no supermercado, e aí se ele achar algum, ele vai trazer pra gente, porque, gente, como que se vive sem isso aqui? É horrível picar cebola na mão, assim, sabe? Alho, essas coisas, é muito ruim mesmo. Tá pronto o papá do João, hoje ele vai comer arroz, bifinho de frango. Antes eu deixava ele bem cortadinho, só que o João, ele não tá querendo comer nada em pedaços, tá? Tudo que é em pedaço, ele não quer morder, não quer mastigar, então agora eu tô tendo que deixar assim, porque assim ele vai aos poucos aprendendo a comer, porque ele gosta de frango, sabe? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um pedaço de bolo pra ele, por exemplo, ele não come, gente. E como ele gosta de frango, ele come mesmo sendo inteiro, aí ele pega e morde, entendeu? Então eu tenho que ir tentando acostumar ele a morder as coisas, porque antes ele mordia as coisas e tudo, e aí ele começou a parar, não quer morder mais as coisas. Inclusive ele tá comendo menos quantidade, mas eu já vi que isso é normal depois que a criança faz 18 meses, né? E aí coloquei também uma farofinha de cenoura com ovinho. E depois, na hora que o feijãozinho dele esfriar, eu vou colocar aqui pra ele também. Já vai direto pro frango. Ó, quero pegar com a colher. Ele partindo, gente. Isso, tem que comer aos pouquinhos, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tá chovendo de novo. Tem chovido muito aqui ultimamente, sabe? Graças a Deus. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas está chovendo. Não vou abrir a janela porque tá bem frio. E, ai, que delícia. Esse clima é muito gostoso pra ficar em casa, sabe? Mas tem que ficar bem atenta porque esse clima também dá muita preguicinha, gente. Nossa! Se deixar, eu fico só na cama o dia inteiro. É claro que eu não fico na cama o dia inteiro, tá, gente? Por quê? Porque eu não tenho como, gente. Porque não me deixam, tá? Eu tenho filho pra cuidar, marido pra cuidar, uma casa pra cuidar, trabalho pra fazer. Inclusive, eu não tenho só o YouTube pra fazer as coisas, eu mexo em outras coisas também. Eu tenho um produto digital, tenho outro que tá na fase de andamento ainda. Então, eu tô me dedicando muito às minhas coisinhas assim fora do YouTube também. Gente, eu tenho uma novidade pra compartilhar com vocês. Eu nunca imaginei que eu ia compartilhar isso aqui, porque era uma coisa que me deixava um pouco triste, sabe? Mas vou contar pra vocês. Provavelmente vocês já viram aí no título do vídeo, né? Eu vou voltar a estudar. Vou voltar, não. Voltei a estudar, gente. E sim, eu não concluí o ensino médio. Não estou falando de faculdade. Eu não concluí o meu ensino médio por conta de trabalho. E eu quero contar pra vocês, aproveitar esse momento aqui e contar pra vocês, porque, assim, eu sei que tem muita pessoa, muita gente ruim na internet que pode vir e falar besteira aqui, mas eu também sei que tem muitas pessoas queridas aqui, muitas amigas que gostam de mim. Então eu quero muito compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa que de fato me deixa muito feliz e muito realizada. E aí eu vou dar uma limpadinha aqui na minha sobrancelha e vou aproveitar pra contar pra vocês a história do porquê que eu parei de estudar, o que aconteceu e enfim. Eu vou começar contando de uma certa parte em que a minha avó, ela casou com um senhor que ele era fotógrafo, e aí eu comecei a ter interesse pela fotografia, por trabalhar como fotógrafa, tá? Ele me levava em alguns eventos para fotografar, mas eu não entendia nada de fotografia, daí que veio a minha profissão, né? Então ele me levava em alguns eventos para fotografar, eu comecei a me interessar pelo assunto, mas da minha parte não era nada profissional não, porque eu não entendia muito bem do assunto, tá? Na minha cidade tinha um estúdio bem reconhecido, não vou falar o nome aqui, mas pronto, é um estúdio grande na minha cidade e era o meu sonho trabalhar lá. Se tornou o meu sonho trabalhar lá depois que eu tive esse fotógrafo como avô. A filha dele trabalhava lá e eu, gente, achava lindas as meninas trabalhando lá, porque quando eu ia lá com ele, as meninas elas vestiam uma blusinha vermelha assim, uma calça preta, saltinho, sempre bem maquiada, de cabelo solto. Então eu ficava assim, encantada com aquilo. E eu sonhava com o dia que eu ia virar fotógrafa e eu ia trabalhar naquele estúdio. Depois de um tempo, a minha avó separou desse senhor, mas eu continuei com o interesse
interesse em fotografia. Inclusive, a gente tinha uma amiga que era fotógrafa, eu trabalhei no estúdio dela. O meu microfone acabou de desligar, então vai ter que ser o áudio da câmera. Eu vou tentar chegar mais pertinho pra falar com vocês, tá? Eu consegui esse trabalho nesse estúdio da minha amiga, só que eu fiquei só uns 2 meses lá, mais ou menos, porque eu não conseguia pegar as coisas. Gente, eu sempre tive muita dificuldade de prestar atenção. Por isso que eu falo pra vocês que eu não tenho um diagnóstico de TDAH, eu nem gosto muito de diagnósticos, mas eu acredito sim que eu tenho TDAH. Pra quem me conheceu na minha infância, na adolescência, pra quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de percepção de algumas coisas, eu tenho muita dificuldade de concentrar em tudo, a minha atenção ela vai embora rapidinho, sabe? Por isso que eu falo tanto com vocês e me perco aqui no assunto várias vezes, eu penso muito mais rápido do que eu falo. Então, às vezes eu começo a falar pra vocês um assunto e a minha cabeça pensou a extensão desse assunto, eu não falei, e aí eu falo o que eu cortei lá do meu pensamento lá na frente. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês. Eu corto o que eu tô falando pra concluir o que eu continuei pensando, porque eu penso muito mais rápido do que eu falo. Eu sempre tive esse problema. E aí ela tentava me explicar algumas coisas, mas eu não conseguia. Pra quem nunca mexeu numa câmera e enfim, é um pouco complexo de você entender os botõezinhos, por que funciona o quê. Então, quando você tá chegando ali, se você não tem uma experiência, nunca pegou numa câmera, de fato é muito mais complicado. Quanto mais em 2 meses você virar uma fotógrafa, você não vai virar uma fotógrafa, né? Então, por mais que ela tentava me ensinar, me levava pros eventos com ela pra eu aprender a fotografar, eu não entendia como controlar a câmera, sabe? Se me colocasse sozinha, eu não ia cortar o pé e a cabeça das pessoas, mas eu não ia saber ajustar a luz. Às vezes o flash estourava, então eu tinha que ajustar aquilo ali, seja no ISO ou na abertura. Então eu tive muita dificuldade e eles estavam precisando de uma pessoa mais ágil. Nisso, eu fui procurar um emprego num estúdio que era do outro lado da rua. Esse estúdio, gente, já era conhecido porque a senhora que fotografava, eu não vou falar o nome dela também, né, pra preservar, mas ela pegava pessoas mais novinhas e pagava um valor mais em conta, mas ela sempre pegava meninas pra aprender. Então pensei, vou lá trabalhar com ela. E eu fui, gente. Só que ela tinha um jeito um pouquinho bruto de ensinar a fotografar. Eu já tô aqui contando a minha história de vida na fotografia, gente. Não o motivo de eu ter parado de estudar, mas calma que eu vou chegar lá. E enfim, eu comecei a trabalhar com essa senhora, ela também me levava pra alguns eventos, tentou me ensinar alguma coisinha, mas eu fiquei lá também pouco tempo. Por quê, gente? Porque eu tinha uma dificuldade, uma lentidão pra aprender as coisas e pra conseguir prestar atenção nas coisas, tá? Então, isso é uma coisa que pegava muito pra mim, eu já sofri muito bullying por conta disso, mas pronto, acabou que essa senhora, ela me demitiu, sabe? E eu fiquei muito triste, eu lembro que nesse dia, inclusive, tava chovendo, eu fui pra porta da minha amiga chorar, eu deitei numa calçada aleatória com a chuva caindo em mim e eu chorando horrores, porque eu sempre me senti rejeitada por N motivos, eu não vou contar aqui a história da minha vida, sabe? Mas eu sempre tive um sentimento de rejeição em relação às coisas, as pessoas, e aí essa questão também do trabalho, já era o segundo estúdio que eu trabalhava e eu não conseguia, sabe? Enfim, juntou tudo ali, eu chorei horrores, não. Início eu era novinha, tipo 13, 14 anos, se eu não me engano, algo do tipo. Eu trabalhava e conciliava com os meus estudos. Lá em casa a gente tinha muita dificuldade, minha mãe me criou sozinha, então eu queria trabalhar, sabe? Não era porque minha mãe me obrigava a trabalhar, não, eu queria trabalhar. Aí eu consegui um trabalho perto da minha casa, que era num sacolão de verdura, sabe? Pra ficar ali, atender os clientes, nananã. E, gente, esse sacolão era de um cara que se dizia pastor, que ele odiava me pagar. Era uma coisa muito estranha. Ele era um cara muito mão fechada e esse pastor, ele não queria colocar as verduras novas pra cima. Ele escondia as verduras novas e deixava as verduras podres e estragadas na frente pro cliente comprar. E, inclusive, teve um dia que os alfaces estavam estragando lá fora na banquinha e ele falou que ele preferia que aquilo ali tudo apodrecesse do que ter que dar pra alguém de graça. Vocês acreditam nisso? Aquele cara nem de perto, nem de longe, nem ao avesso era crente. Inclusive, tinha até boato que ele batia na mulher dele, mas enfim, ele tinha o sacolão lá em frente à igreja que também era dele, tá? Gente, é muito complicado esse negócio, porque infelizmente hoje, né, qualquer um é pastor. Mas pronto, seguimos aqui na história. Teve uma semana que esse homem foi me pagar, que se eu não me engano, ele me pagava R$10 por dia, e ele foi me pagar R$60. E aí o que ele fez? Foi num sábado. Ele saiu da obra, ele trabalhava com construção, ele saiu da obra e aí o dinheiro que ele ganhou, ele teve que passar pra mim, porque eu trabalhava no sacolão dele, eu não tava lá de graça, né? E na hora de me pagar, ele meio que, sabe quando a pessoa segura o dinheiro? E ele fez uma cara feia e ele falou assim, é um absurdo ter que trabalhar o dia inteiro no sol quente pra dar o meu dinheiro pros outros. Desse jeito.
Gente, aquilo ali me revoltou. Eu não gostava de trabalhar lá. Eu queria ser fotógrafa, sabe? E aquele tipo de situação ali era horrível pra mim, sabe? Eu não gostava mesmo. Então eu comecei a ficar meio revoltada com aquele homem e eu larguei o emprego. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero muito trabalhar como fotógrafa, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou voltar lá na fulana de tal, na senhorinha lá do estúdio, e eu vou pedir ela mais uma oportunidade e eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o possível pra ir. E aí minha mãe, a princípio, ela não queria deixar eu voltar lá, gente, pra tentar trabalhar lá nesse estúdio de fotografia novamente. Ela não queria deixar, não. Mas eu orei, e antigamente, gente, eu orava e eu pedia confirmação pra Deus das coisas na Bíblia. E assim, as palavras que saíam na Bíblia eram assim, tiro e batata. Era muito isso, gente. Era muito certeiro assim. E aí eu falei com a minha mãe, mãe, eu orei em relação àquilo e eu tirei uma palavra que eu acho que foi de confirmação. Eu quero muito voltar lá nela, na fulana de tal, e pedir ela o emprego e falar pra ela me dar pelo menos um mês pra me tentar, sabe? Pra eu tentar fazer diferente, pra eu tentar conseguir ficar lá e trabalhar com ela. Nem que ela tenha que me pagar menos, que eu tenha que aprender primeiro pra depois começar a ser paga, eu quero trabalhar como fotógrafa nesse estúdio. E aí a minha mãe viu a passagem bíblica e ela falou, Deus confirmou mesmo. Então a minha mãe, ela é muito assim das coisas espiritual, né? Então a partir do momento que eu dei ali a confirmação na Bíblia, minha filha, ela deixou eu ir. E aí eu fui lá, gente, no estúdio dela. Aí eu cheguei no estúdio dela, aí eu falei com ela que eu queria conversar com ela. Aí ela pediu pra eu sentar num banquinho lá, perto das meninas. Aí eu falei com ela, eu falei, ó, fulana, eu trabalhei aqui com você aqueles meses, não deu certo e tal, mas eu gostaria muito de te pedir uma chance de novo. Eu nem acredito que eu tive coragem de fazer isso, gente, mas eu tive. Eu queria muito te pedir uma segunda oportunidade, porque dessa vez vai dar certo, eu quero muito me esforçar, eu tenho muita dificuldade de aprender, nem que você me ensine primeiro e depois você me pague. Eu gostaria muito que você me desse uma oportunidade pra me trabalhar pra você. E eu só sei que a mulher deixou, gente. Nossa! E aí eu trabalhei uns bons meses com ela, aprendi muita coisa com ela, porque ela era mais bruta pra ensinar. E já saí de lá chorando, já discuti com ela e várias coisas, mas no fim, gente, foi com ela que eu aprendi, com a forma mais dura de ensinar. Ela tinha vários DVDs, gente, do dono do Photoshop lá, daquele povo do Photoshop todo, ensinando o Photoshop cabo a rabo. Eu pegava aqueles DVD, eu comia Photoshop o dia inteiro pra me aprender, porque a gente fazia arte de casamento, de 15 anos. Ela tinha uma fotografia mais barata, digamos assim, então todos os dias a gente editava muita foto, a gente entregava foto de um dia pro outro pronta, sabe? Então, nesse estúdio, eu comecei a ter um pouco mais de experiência, mas ela não deixava muito a gente tomar rédea da fotografia. Se ela saísse, chegasse um cliente, eu podia pegar as coisas e começar a fotografar, mas quando ela chegava na frente do cliente, tomava a câmera da minha mão e ela começava a fotografar, entendeu? Eu só tava ali quebrando um galho, isso me matava de ódio, porque eu tava tipo assim super empolgada, fotografando as crianças, as pessoas, os clientes, e simplesmente ela tomava da mão da gente, seja minha ou de outra pessoa, ela tomava a câmera da mão e ela assumia mesmo que tivesse faltando, tipo assim, 10 fotos, um look só pra fazer. Ela que assumia. Essas partes, assim, e algumas outras, eu achava bem ruim, mas pronto, eu aprendi muito com ela e eu só tenho a agradecer pelo tempo que ela me deu e por essa oportunidade que ela me deu. Porque através dessa oportunidade dela, eu saí de lá pra ir pra um estúdio no centro da cidade. E aí, quando eu cheguei nesse estúdio, gente, basicamente, a mulher queria mais uma pessoa pra fazer arte. Também pra editar foto, fazer álbum, não sei o que. E eu queria fotografar. Eu gostava de fotografar, sabe? Daí, com uma semana que eu tava nesse estúdio, eu fiz o quê? Fui orar. Falei com a minha mãe também. Falei com ela que eu não tava querendo ficar lá, que eu não tava gostando, porque basicamente só as filhas da mulher lá, da dona desse estúdio, que fotografava, e eu não poderia fotografar, eu ia ficar só ali por editar o dia inteiro, e não era o que eu queria. E aí nisso eu fui e deixei um currículo no estúdio, que era o meu sonho, que eu queria, que era o estúdio assim mais conhecido ali da minha cidade. E aí, gente, nisso eu orei e pedi a Deus uma confirmação. A minha mãe também não tava de acordo. Por quê? Porque eu já tava com um emprego garantido, eu tava querendo pra um estúdio que exigia muito mais de mim. Era um estúdio muito mais conceituado. Nesse estúdio tinha mais de 7 fotógrafos, pra vocês terem noção. É o estúdio assim que toda a cidade conhece, pra vocês terem noção, tá? E aí eu orei e tirei uma palavra, gente. E foi tiro e queda, gente. A palavra foi muito de confirmação. Foi inclusive da saída do Egito para a
terra prometida. Então eu falei assim, cara, é Deus confirmando. Foi muito assim. Aí eu mostrei pra minha mãe e ela novamente teve que concordar que era Deus confirmando. E ainda trabalhando lá nesse estúdio que eu tinha começado, eu fui nesse estúdio que eu sempre quis trabalhar, deixei o meu currículo, eu levei um pendrive com algumas fotinhas que eu tinha feito lá no estúdio dessa senhorinha que eu pedi oportunidade, e aí eu mostrei pra ela algumas fotos. Claro que eu não tinha quase nada de experiência, gente, eu não entendia quase nada de um estúdio, mas eu já tinha fotografado o casamento, eu já entendia melhor sobre a configuração da câmera, mas era uma coisa que eu precisava de muita lapidação. Mas pronto, eu mostrei pra ela o meu pendrive com as fotinhas que eu já tinha feito, com algumas artes que eu já tinha feito. E aí nisso a Selenita ficou de me ligar, que era a dona desse estúdio. A Sele, ela é incrível, gente. Ela me ligou e falou que tinha uma vaga pra mim lá no estúdio dela e que eu poderia ir trabalhar nesse estúdio, que era o meu sonho desde criança. Aí, gente, eu fui trabalhar nesse estúdio, larguei o estúdio que eu tava, fui trabalhar lá, porque lá eu ia ser fotógrafa. Aí eu tinha que fazer testes, não tava nada garantido, tá? Eu ia passar uma semana entrando com todas as fotógrafas dentro dos estúdios e aprender a fotografar, e eu tinha testes pra fazer. Eu tinha que pegar as meninas que trabalhavam lá nesse estúdio, porque era tipo assim, um estúdio enorme, de 2 andares, e lá eles vendiam um álbum, eles faziam diagramação, era tipo uma gráfica também, junto com o estúdio, e vendia porcelanato, e vendia perfumes chiques, assim, esses perfumes caros, coisas caras mesmo. Era um estúdio bem topzera, assim. E nesses testes eu tinha que pegar as pessoas dos estúdios, tanto homens quanto mulheres, pra fotografar eles, pra fazer os testes. Só que tem um detalhe, eles não tinham roupas nem nada. Eu tinha que ir lá e pegar as coisas do estúdio e se virar pra inventar a foto daquele povo. E, gente, deu certo, tá? Eu consegui passar. E aí, foi aí que eu peguei muita experiência nesse estúdio. Só que, assim, antes de eu começar a trabalhar nele, que é aí que entra toda a questão, é que antes eu tava trabalhando meio período pra conciliar com os meus estúdios, Mas quando eu entrei nesse estúdio, se eu não me engano foi em dezembro ou em janeiro, eu não me lembro, a gente tava de férias da escola. Já tinha acabado o ano escolar, então a gente tava de férias da escola e ia começar a voltar a estudar em fevereiro. E aí o que que me aconteceu? Vocês lembram que eu falei do negócio do problema do olho que eu dei? Pois é, no primeiro dia de trabalho eu apareci com o olho daquela forma, com o olho negociado. Um dia antes, gente, do meu primeiro dia de trabalho no estúdio dos meus sonhos, eu dei o problema no olho, pensa. Eu fiquei chateada, arrasada, porque como que eu ia fotografar com problema no olho? Sem condições. Então eu fui no primeiro dia de trabalho, pedi desculpa porque eu não conseguiria trabalhar, porque eu estava com um problema lá da infecção no olho, e ela super entendeu. Então as aulas começaram, eu tava com o olho machucado, não poderia ir pra escola e nem conseguia trabalhar, gente. E aí o que que aconteceu? Passou um tempo, eu melhorei o meu olho, né? Começou a diminuir o inchaço, ele voltou a abrir e começou a sair todo o pus, eu tinha que espremer, gente, meu olho. Nossa, foi a coisa mais horrível que eu já passei em toda a minha vida. Aí o que que eu fiz? Fui pro trabalho. Só que lá o trabalho era tempo inteiro, era full time. Então eu trabalhava, se eu não me engano, de 9 da manhã às 7 da noite, se eu não me engano, algo do tipo. Eu tinha aí 1h30, 2 horas de trânsito, de ônibus, tá? Porque vocês sabem que ônibus demora. Então era bem corrido, não dava tempo de eu estudar nem à noite. Porque eu saí de lá às 7 horas da noite, pra me voltar pra casa, já tinha passado de 8, 9 horas. Eu chegava em casa umas 8h30, mais ou menos. Então não dava tempo, porque a escola, se eu não me engano, começava às 7 ou 6h30 da tarde, algo do tipo. Então eu não tinha como estudar de manhã, nem à tarde e nem à noite. E assim, eu tava na minha oportunidade dos meus sonhos, que era ser fotógrafa, gente, ter a minha profissão. Então eu pensei, eu vou escolher os estudos ou eu vou escolher a minha profissão? Eu com certeza vou escolher a minha profissão. Lá em casa só a minha mãe trabalhava, a gente sempre passou muita dificuldade, muito aperto, e eu tava, gente, na minha oportunidade dos sonhos que eu sempre quis desde pequena. Então o que eu pensei foi, se eu estudar agora eu não vou ter dinheiro, mas se eu trabalhar agora eu vou ter uma profissão e dinheiro, porque eu vou ganhar bem nesse estúdio e eu vou ter uma profissão, porque eu vou me tornar fotógrafa. E foi o que eu fiz. Eu deixei a escola porque eu não tinha tempo para estudar, para trabalhar e ter a minha profissão. Eu me arrependo? Eu não me arrependo de forma alguma, porque de fato eu tenho a minha profissão, gente, eu não passo fome. Se eu sair aqui do YouTube, eu volto a ter o meu trabalho como fotógrafa. Eu sou fotógrafa. Se eu quiser, inclusive, trabalhar aqui com a internet, que eu já até pensei nisso, quando eu voltar pro Brasil, se eu quiser voltar a fazer, eu não quero trabalhar pra mim, eu quero continuar trabalhando com a internet e conciliar com outra coisa, eu posso ser freelancer. Eu posso ganhar R$300 por noite só fotografando uma festa pra alguém que essa pessoa vai
vai editar e vai fazer todo o trabalho. O meu trabalho é só ir lá e fotografar esse casamento, esse evento, nessa única noite e ganhar R$300. Então eu nunca me arrependi de ter seguido esse lado da minha profissão. Até porque foi esse o meu trabalho por longos anos. Eu trabalhei nesse estúdio, depois eu saí dele e comecei a trabalhar pra mim. E aí depois eu desisti da fotografia. Por quê? Porque eu gosto mais do YouTube, eu gosto mais desse processo aqui do que da fotografia, tá? Mas apesar de não ter me arrependido de ter feito essa escolha, eu sempre quis concluir o ensino médio. Eu sempre quis fazer alguma coisa pra voltar a estudar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar pra mim, eu comecei a estudar à noite, o primeiro ano. Eu parei no 9º ano, gente. Aí eu comecei a estudar o primeiro ano à noite. Só que eu fiquei, foi 1 ou 2 meses na escola, se eu não me engano. Foi coisa pouca, acho que foi menos de 1 mês, inclusive. E eu tinha medo das meninas, de verdade. Porque era bem no naipe daquelas meninas barraqueiras, gente. Nossa, quem já estudou em escola à noite, escola pública à noite, sabe como é. Eu tinha medo. Então eu não quis ficar na escola. Eu saí da escola. Só que eu não tinha condições de pagar, então eu vim pra cá. Aqui também ficava muito longe pra eu fazer aquela prova do Enseja, se eu não me engano. Enfim, eu morava no interior quando teve a prova lá do Enseja. E aí eu só fui adiando, entendeu? Eu sempre tinha um problema e eu não fazia. Nossa Deus, eu tô gravando já há 22 minutos, eu vou ter que fazer muito corte nesse vídeo. E eu tenho essa meta há um tempo já, que é concluir os meus estudos, eu só não sabia como eu ia fazer isso. Até que essa semana, eu não sei se eu vi um anúncio, se eu vi um vídeo de alguém falando, eu não sei. E aí eu vi algumas outras possibilidades de pagar pra estudar, aquele supletivo. E inclusive antes de vir pra Europa, eu ia pagar pra fazer o supletivo. E eu fui procurar vídeo de pessoas pra saber se alguém fez algum supletivo que desse pra fazer 100% online fora do país, pra eu conseguir concluir o meu ensino médio. E eu achei, gente. E aí eu fui pesquisar direitinho pra ver se a empresa era reconhecida pelo MEC, né? E aí eles dão um diploma em 3 meses. E basicamente eu comecei a fazer ontem, gente. Eu não vou falar pra vocês agora qual escola que é, porque eu quero saber primeiro se eu posso recomendar essa escola e como vai ser a experiência com eles. Mas em breve eu vou fazer um vídeo provavelmente só sobre isso, porque eu sei que tem muitas pessoas na mesma situação que a minha, que largaram os estudos pra trabalhar e querem muito ter essa realização de concluir o ensino médio, sabe? Então, assim que eu tiver uma experiência melhor, eu vou contar pra vocês sobre essa escola e como tá sendo, tá? Mas eu comecei ontem e é basicamente assim, em 3 meses eu concluo o ensino médio. Eu tenho uma plataforma onde eu tenho que estudar todos os dias e fazer exames. Então, por exemplo, eu tenho a matéria de português e lá tem várias aulas. Para cada aula tem um teste, digamos assim. Então, ontem, por exemplo, eu estudei pronome, substantivo, advérbio, um monte de coisa, gente, que eu nem lembrava desses trem. Nossa, que coisa mais chata. Mas pronto. Peguei um caderninho que eu tinha ali, comecei a escrever, e aí eu estudava e fazia a prova. Se eu não me engano, eu fiz 3 provas, não, gente, 3 testes, tá? Estudei 3 módulos e fiz 3 testes. Aí, são 13 matérias que eu tenho que fazer, vários módulos de estudo e no final tem a prova final, porque além dos testes, eu tenho que fazer a prova final. E eu tenho que passar com uma média, no mínimo, de 6 nessas provas, tá? Então é isso, gente. Estou muito feliz. Provavelmente eu me formo em janeiro. E isso é uma realização pessoal muito grande pra mim. E aí eu tenho uma listinha de coisas que eu quero concluir na minha vida, né? E uma dessas coisas da listinha era me formar no ensino médio. Então eu tô muito animada com isso. Tô muito feliz também por ter chegado esse momento. Eu quero muito tirar minha carta de condução também lá no Brasil, que eu não consegui em Portugal, porque eu juntei o dinheiro em Portugal pra tirar minha carta, mas não tinha com quem deixar o João também. E o Júnior tava trabalhando em 2 empregos, então em Portugal tava sendo impossível, assim, pra tudo na minha vida. Mas no Brasil, se Deus quiser, eu vou ter uma rede de apoio maior e eu posso deixar o João na creche, com a minha avó, com a minha mãe, e eu vou conseguir tirar a minha carta de condução. E quero fazer muitas outras coisas que eu tenho na minha listinha, muitas coisas que eu tenho vontade de fazer. E essa com certeza é só uma delas, assim, e eu tô já muito realizada por estar conseguindo fazer ela, tá, gente? Futuramente, como eu falei pra vocês em um dos próximos vídeos ou em algum vídeo específico, eu vou falar pra vocês como funciona direitinho, valores mais ou menos que eu tô pagando, como está sendo a experiência nessa escola. E quero muito compartilhar com vocês aqui o meu diploma quando ele chegar, porque assim ele vai chegar aqui na França. Eu falei pra vocês, é uma escola online que você pode estudar do mundo inteiro. Em qualquer lado que você estiver, você pode estudar, tá? Inclusive eu vi até alunos aqui da França nessa escola, de Portugal também, que concluíram o ensino médio e, enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Gente, o Júlio chegou e comprou pra mim a maquininha que eu falei pra vocês, porque a minha estragou, ó. Só que essa aqui, ela foi uns 7,50, mais ou menos, ou 8 euros, algo do tipo.
lá no Leclerc, mas gente, isso aqui é quase um Transformers, porque olha o tamanho disso aqui. Ela é muito grande. Olha isso. Ela é bem grande mesmo. E ela tem 5 lâminas, é daquela de puxar. Eu prefiro a elétrica, gente, mas pronto, não tinha, só tinha essa aqui de puxar. E pronto, se ela molhar toda, ela não vai estragar. Apesar de que, gente, eu já tive várias de puxar e todas elas estragavam. Mas pronto, pode molhar à vontade que não vai estragar. Mas eu ainda pretendo comprar a minha elétrica, porque eu gosto dessa elétrica, tá? Acho mais fácil. A menos que essa aqui me faça mudar de opinião. Mas ela vem, ó, com as 5 lâminas. Ó como é que ela é bonita. Gostei dela, achei bem robusta. E ela veio com essa aqui também. Só que eu não sei o que é isso. Vocês sabem? Eu até pensei, será que isso aqui é pra secar a salada? Ou é pra misturar alguma coisa? Não sei. Mas enfim, só sei que coloca aqui dentro, mas não sei pra que é. No manual de instruções, nas fotos, não vem nada explicando sobre isso aqui. Se alguém souber, deixa aqui pra mim, tá? Gente, eu tô estudando sobre verbo. Ó, o verbo ação, estado, ocorrência, fenômenos da natureza, desejo, as conjugações, verbo regular, verbo irregular e enfim. E aí eu já tô fazendo aqui a atividade, tá vendo que tem aqui um tempinho? Eu tenho tempo pra finalizar a prova, tá vendo? Aí, por exemplo, aqui tem uma pergunta. Identifique o tempo verbal da frase abaixo. Eu estudarei para o exame amanhã. Aí eu coloquei futuro do presente, confirmei a questão, aí deu que tá certa. Aí eu passo pra próxima. Aí tem uma próxima. Qual é a forma correta do verbo entre parênteses na frase abaixo? Se ele fazer, neste caso o verbo fazer, né? A tarefa ganhará uma recompensa. Faz, fizesse, fizer e fazia. Coloquei fizer, confirmei a questão, tá certo. Agora eu vou pra próxima. Gente, já tá bem mais tarde. O Joãozinho tá aqui, né, meu amor? Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Eu passei aqui horas lavando louça, tirei as panelas de comida, tudo que tava aqui, coloquei tudo em pote e guardei na geladeira. Daí eu lavei um bocado de panela, algumas coisinhas que tava aqui já do café da tarde. E aí eu coloquei o peito de frango pra descongelar. Acabei de fazer um temperinho também, ó. Esse temperinho aqui é alho com cebola, azeitona e salsinha. Fica uma delícia. Foi uma inscrita que me mandou lá no Instagram, que eu vi ela fazendo uma receitinha que ela me mandou, eu decidi fazer e amei. Só que eu adicionei azeitona a mais, né, que eu gosto. E, gente, usei o triturador, maravilhoso, tá? Nó, tem nada a ver com o de mão que eu tinha de Portugal, que era pequenininho. Nossa, era um terror usar aquele triturador meu. Esse aqui é maravilhoso, você dá umas 3 coisadas. Gente, eu coloquei meia cebola inteira aqui. Eu não fiz nem esforço, eu só fiz assim, passou direto e já cortou tudo. Maravilhoso, eu amei. Aí isso aqui é arroz, que eu vou esquentar daqui a pouco. E eu vou fazer aqui agora o frango, porque eu quero fazer sanduíche natural. E esse sanduíche natural, não sei, eu nem lembro se eu falei nesse vlog sobre isso. Mas eu quero fazer sanduíche natural pra não levar pro trabalho, sabe? Aí eu vou fazer ele com frango. Só que eu quero fazer um frango temperadinho, então eu tive que limpar tudo e fazer o tempero primeiro pra começar a fazer o frango. Então é isso, vou temperar ele direitinho aqui agora, vou colocar o frango e depois vou montar o sanduíche. Gente, eu fiz umas comprinhas da Shein que eu tô doida pra chegar. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu mandei as comprinhas, por engano, pra Portugal. Em vez de mandar pra cá, mandei pra Portugal. Eu não mudei o negócio, nem olhei a morada, gente. Só coloquei lá, pagar, enviar, acabou, sabe? A Adri foi para lá em Portugal, eu tive que pedir minha amiga, tadinha, grávida, pra enviar pra mim. Aí ela enviou, e aí eu tô esperando chegar aqui, e eu tô, tipo, muito ansiosa. Por quê? Porque já chegou a comprinha da Temu, ó. Eu comprei umas coisinhas na Temu, inclusive, gente, roupinha pra ficar dentro de casa, tá? Vocês não me verão mais só com essa blusa aqui, o vestido vermelho. Gente, eu tenho mais blusa, é óbvio que eu tenho mais blusa. Mas é porque essa aqui, a azul e o vestido vermelho, são os que eu me sinto mais confortáveis, tá? Então eu acabo utilizando só isso. Mas, ó, tem umas roupinhas aqui pra ficar em casa. Eu já abri, já experimentei, amei. Tô doida pra mostrar pra vocês. Só que eu quero gravar um vídeo só sobre as comprinhas, entendeu? Então tô esperando chegar, que eu pedi pela Vinted. E eu acredito que chegue amanhã ou depois de amanhã, algo do tipo. Há uns 3 dias pra frente, mais ou menos. Espero que seja o mais rápido possível, porque eu tô muito ansiosa. Nossa! Nessas comprinhas, gente, eu fui na aba de vestidos da Shein e da Temu.
E aí eu fui olhando os vestidos mais baratos. E aí, gente, eu comprei uns vestidos, assim, você não fala que aquele trem foi 3 euros, você não fala. Porque apesar de ter os vestidos próprios lá, que são baratinhos mesmo por conta da qualidade, eles pegam muita roupa que tipo assim, essa roupa aqui é 15 euros. Só que ninguém comprou dessa cor aqui ainda específica. Aí eles vão e colocam, tipo assim, ela 4 euros só pra mais pessoas comprarem essa roupa e ter avaliação nessa cor de roupa, sabe? Ou então quando é peça nova também eles colocam um preço bem mais em conta para as pessoas comprarem e ter avaliação. Eu deduzo isso, né, que seja isso, porque geralmente é o que acontece, porque depois a roupa volta pro preço normal. Então eu comprei uma roupinha lá que eu amei e eu tô super animada pra mostrar pra vocês. Gente, vocês acreditam que eu esqueci que eu tava gravando? Mas enfim, ó, terminei o peito de frango e desfiei ele. E, gente, olha isso, eu desfiei esse peito de frango aqui. Eu tô chocada, esse trem é maravilhoso. Esse grandão assim, nossa, muito bom. Ele tem 5 lâminas. Ele corta isso aqui assim, ó. É muito rápido mesmo. Daí, eu acho que eu já vou utilizar pela primeira vez, sem nem saber se é pra isso mesmo, pra misturar aqui, sabe? Porque eu quero fazer o frango com a cenoura, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho de frango, cenoura e vou misturar pra fazer o recheio e colocar no sanduíche. Mas, enfim, ó, ficou bem desfiadinho. Tô passada e foi muito rápido. Amei, gente. Ó, muito bom. Amei. Gente, já tá um pouquinho tarde, são 10h13. Então, agora eu vou tomar meu último banhozinho pra me dormir. Graças a Deus, tô bem cansadinha. E eu vou dormir, não dá nem pra me pegar. Eu vou dormir na minha companhia, gente. Meu cubinho, eu gosto de ler à noite, né? Inclusive, eu nem falei pra vocês, mas eu tô lendo aquele livro Amor e Gelato. Quem já leu esse livro, gente? Eu tô achando super fofo. Ele se passa na Itália. E parece ser um romancezinho leve, né? E é justamente o que eu queria ler, porque, tipo assim, o primeiro que eu li foi Verity, né? Foi um livro bem, assim, pesado. Depois eu li Antes que o Café Esfrie, que foi mais tranquilo. E aí depois eu li É Assim que Acaba, que já foi mais, né, mais intenso. E depois a continuação dele, que é o Assim que Começa. E aí eu coloquei como meta, depois desses livros, ler um educacional. Também quero ler livros educacionais, sabe? Só que eles consomem mais do nosso cérebro, gastam mais da nossa energia, né? Então não é uma coisa que você lê assim com tanta facilidade. Não é meio que um lugar de descanso como são os livros de ficção, né? Então eu tô lendo esse livro mais educacional aos poucos. E eu já até falei pra vocês que eu tô lendo ele, que é o Crianças Francesas Não Fazem Birra. Até então eu tô gostando bastante. Eles falam sobre várias coisas assim, mamães que estão me ouvindo. Eu indico, tá? O livro, porque ele fala sobre a pausa, sobre o sono do bebê, sobre a alimentação do bebê, sobre várias coisas assim que eu concordei até agora com tudo praticamente. Então tá sendo um bom livro, só que como eu falei pra vocês, é um livro que gasta mais a mente da gente, gasta mais nossa energia. Então eu queria conciliar ele com outro livro, coisa que eu não consigo muito conciliar na minha cabeça, 2 livros ao mesmo tempo. Mas eu pensei, se eu ler um romancezinho bem levezinho e rápido, às vezes eu vou conseguir, tipo, ir de boa, entendeu? Ler um pouquinho educacional, ler um pouquinho romancezinho, pra depois pegar um pesado, que eu acho que o próximo ou vai ser Bridgerton, não sei falar, que vocês me indicaram muito, muita gente me indicou mesmo. Ou vai ser A Empregada, que a minha amiga Nath falou pra me ler ele, que diz que é muito bom. Então vou tomar um banhozinho. A gente acabou de comer o sanduíche, tava bem gostoso. Eu fiz mais, né, neste caso. Eu tinha feito 4, 2 pro Júnior levar amanhã pro serviço e mais 2 pro outro dia. Aí eu fiz mais, aí a gente comeu, né, o João, eu, o Júnior. E agora eu vou tomar um banhozinho e aí vou fazer as minhas leituras pra ir dormir, gente. É isso. Eu acredito que esse vlog tenha ficado grande por conta do bate-papo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se tiverem gostado, deixa um like. Me ajuda compartilhando esse vídeo com alguém que possa gostar de vlogs também. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.